Alguns meses atrás, a igreja disse Jesus, antiga TV Verbo, ensinava que o Deus que matava no Velho Testamento era o diabo. Hoje, porém, pelo que tenho observado, essa interpretação mudou, e o entendimento passou a ser de que não era o diabo, mas sim o próprio Deus. Diante dessa mudança de interpretação, fica uma questão que gostaria de fazer ao canal Disse Jesus. Se hoje vocês reconhecem que não era o diabo, mas que era Deus quem ordenava massacres e mortes, como vocês explicam a diferença entre essas ações atribuídas a Deus no Antigo Testamento e os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento? Vamos ver alguns textos. Em Deuteronômio capítulo 21, do verso 18 ao verso 21, Deus manda matar filhos desobedientes. Em Levítico capítulo 20, verso 27, Deus manda matar pessoas só por elas serem médium. Deus manda 2 ursas matar 42 jovens, só porque eles chamaram Eliseu de calvo. Em Êxodo capítulo 22, verso 18, Deus manda matar feiticeiras. Em 1 Samuel capítulo 15, Deus manda matar animais, homens, mulheres e crianças de colo. Em Deuteronômio capítulo 13, Deus manda matar todo aquele que levar Israel a adorar outros deuses, mesmo sendo um parente próximo. Esses são alguns dos vários textos do Velho Testamento que Deus manda matar. Então, se Jesus já existia antes de seu nascimento, e Jesus é considerado como o próprio Deus do Velho Testamento por alguns, e por outros ele era apenas o Filho de Deus. A questão é, Jesus estava de acordo com essas ordens? Ele participava delas? A minha intenção não é simplesmente acusar, mas entender. Porque se a explicação anterior era que o diabo estava por trás dessas ações, e agora essa explicação foi abandonada, a questão continua de pé. Como conciliar o Deus que em determinados textos do Antigo Testamento ordena a morte de crianças, mulheres e outras pessoas com Jesus que ensina a amar os inimigos, perdoar e ser misericordioso? Lucas capítulo 9, verso 54 ao verso 56. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Aqui surge uma questão interessante. Os discípulos estavam pensando em fazer exatamente aquilo que Elias havia feito no Antigo Testamento, pedir que descesse fogo do céu para destruir pessoas. E, segundo o relato bíblico, o fogo realmente desceu do céu e matou aqueles homens. Então fica a pergunta: se foi Deus quem autorizou ou realizou aquilo no Antigo Testamento, e se Jesus é o Filho de Deus, por que Jesus agora repreende os seus discípulos por pensarem da mesma forma? Por que Jesus diz que eles não sabiam de que espírito eram? E a questão fica ainda mais interessante quando lemos o que o próprio Jesus diz sobre sua relação com o Pai. Em João 5,19, Jesus diz: O Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. E em João 14, Jesus diz: Vós não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, se Jesus faz as obras do Pai, e se o Pai é o mesmo Deus que, segundo alguns relatos do Antigo Testamento, mandou destruir pessoas e fez descer fogo do céu, surge uma pergunta: por que Jesus não fez o mesmo? Por que, quando seus discípulos quiseram repetir o que Elias havia feito, Jesus os repreendeu? Por que Jesus não disse sim, façam o mesmo que Elias fez? Pelo contrário, Jesus disse que eles não sabiam de que espírito eram e afirmou que o Filho do Homem não veio para destruir as vidas, mas para salvá-las. Se Jesus diz que o Filho faz aquilo que vê o Pai fazer, e que o Pai está nele e ele está no Pai, por que existe uma diferença tão grande entre as obras atribuídas a Deus no Antigo Testamento e as obras realizadas por Jesus? Se o Pai mandava destruir, por que o Filho não destruiu? Se o Pai mandava matar, por que Jesus, ao contrário, ensinou a amar os inimigos, perdoar e ser misericordioso? Se o Pai fez descer fogo do céu para consumir pessoas, por que Jesus repreendeu os discípulos quando eles quiseram fazer a mesma coisa? Essa é uma questão que merece reflexão.